E aí, pessoal, muito boa noite. E eu quero saber quem de vocês aí está empolgado em aprender como montar o seu negócio do zero dentro da engenharia ou arquitetura. É isso que nós vamos abordar hoje. Hoje eu vou te apresentar tudo o que você precisa para conseguir o seu primeiro cliente. E se você já tem serviços de engenharia, se você já presta serviços de engenharia dentro do mercado da construção civil, tem uma excelente notícia para você. Eu vou te mostrar também como que você vai poder fazer para ampliar o seu negócio no longo prazo e no médio também, tá? Vou te passar as estratégias necessárias para você conseguir mais clientes e conseguir clientes também dentro dessa área de perícias extrajudiciais. E aí, vocês estão empolgados? Vamos lá, gente. Deixa eu me preparar aqui, acessar os slides para a gente iniciar a aula, né? Antes, os avisos, pessoal, são os mesmos avisos de antes, né? Você tem que se afastar das distrações, aliás, reservar no mínimo uma hora, reserve no mínimo uma hora, pegue papel e caneta para anotar e avise o pessoal ao seu redor aí que você vai gastar uma hora estudando engenharia, estudando o seu negócio. Isso aqui é importantíssimo. Hoje eu vou abordar dinheiro, né? Então avisa o pessoal que isso aí pode influenciar na sua vida econômica. Separe esse tempo. Quinto aviso. Para aqueles que precisam de certificado, eu já havia avisado isso dentro dos grupos também. Link de presença na descrição do vídeo, ok? Eu vou colocar o link de presença aqui, perto do final da live, né? Então, você que está aqui no início, permaneça até o final para você poder marcar a sua presença, né? Dúvidas devem ficar no chat ou nos comentários, tá? Assim que for possível, eu vou responder todos os comentários que ficarem nas aulas. E eu não vou disponibilizar os slides, porque a pessoa, quando recebe slide, ela tem a falsa sensação que ela está aguardando alguma coisa ali que ela aprendeu, né? Então, não, o slide ele não vai servir para você aprender, a aula vai continuar aqui, qualquer coisa no futuro você volta aqui no canal e assiste novamente, mas eu aconselho você fazer a sua anotação, porque quando a gente anota, a gente aprende muito, muito mais, né? Você aprende muito mais e vai levar, inclusive, mais a sério aquilo que você anotou. E agora eu vou abordar como montar o seu sistema de captação de clientes, né? Não sei quem já tinha ouvido falar disso, de sistema de captação de cliente, mas o sistema de captação de cliente, ele envolve tudo, né? Tudo que existe no seu negócio, na sua marca pessoal, que você utiliza para captar o cliente, né? Pegar as demandas do mercado e convertê-las em clientes. A primeira coisa que você tem que fazer é desenvolver uma estratégia. Vai, desenvolve uma estratégia. Claro que não vou fazer isso com ninguém. Eu vou mostrar para você a estratégia nessa aula, tá? Eu vou te entregar a estratégia, né? Vou te entregar ela bem mastigada, basta você implementar. Então, eu vou te passar essa estratégia, você pode melhorar com o tempo, é claro. Você vai melhorar essa estratégia, complementar, inserir novas metodologias lá dentro, mas eu vou te passar o básico aqui para você iniciar uma estratégia geral de captação de clientes, né? E você tem que orientar as suas ações de acordo com a estratégia. Pessoal, como é que funciona isso? Você traçou uma estratégia, depois não adianta você ficar pulando fora porque ela não está dando resultado em um mês. Não adianta você ficar pulando fora porque parece que não deu certo. Estratégia, você sempre adota ela porque você tem confiança de que funciona, de que se você repete aquilo ali, repete aquelas ações, eventualmente começa a dar certo e depois acontece um crescimento gradual ali na sua carreira. Porque empreender não é igual arranjar um emprego. Não é coloquei lá, fiz o meu marketing, agora estou recebendo clientes. Não. Empreender, né, é como um gráfico que vai crescendo lentamente. Você começa tendo muita dificuldade para conseguir um cliente, depois você tem menos dificuldade para conseguir 2, depois menos dificuldade ainda para conseguir 3,
e assim sucessivamente. Isso se você adotar uma estratégia e seguir essa estratégia. Porque se você for mudando de estratégia com o passar do tempo, nenhuma vai dar resultado. A primeira não deu tempo de dar resultado, a segunda também não deu tempo e por aí vai, né? Você vai bagunçar sua carreira. E por isso eu digo, evite tomar decisões movidas pela emoção, né? Se de repente aparece uma oportunidade aí, nossa, isso aqui parece ser bom demais, só que às vezes você pensa, é bom demais, mas olha por trás, verifica, pergunta para os profissionais na sua região se essa oportunidade ela é realmente sólida, se existem outras pessoas ao seu redor, outros engenheiros atuando nessa área e realmente ganhando dinheiro com isso, né? Não pule de área em área por promessas de dinheiro fácil. Nenhuma área da engenharia, absolutamente nenhuma, vai te trazer dinheiro fácil. Todas elas precisam de trabalho consistente e constante. Você tem que estar sempre trabalhando, sempre investindo esforço dentro da área que você escolher. Qualquer uma que seja, viu? Execução de obras, projetos, perícias, judiciais, extrajudiciais, orçamento, planejamento, o que for. Todas dão trabalho, todas precisam de você investir tempo e esforço. Agora vamos iniciar aqui os 4 pilares fundamentais do seu sistema de captação de clientes. Eu vou te explicar agora aqui uma metodologia e uma maneira de você pensar no seu negócio, na sua marca pessoal. Primeira coisa vem a sua imagem. A imagem, ela é o somatório de todas as suas mídias, incluindo fotos, vídeos, textos, site, blog. Ela inclui também seus anúncios. Seus anúncios são a imagem do seu negócio, né? E tem muitas pessoas que têm só o anúncio, não colocam nem sequer foto na internet, o que não tem absolutamente problema nenhum. Mas o anúncio ele é a imagem. Se ele estiver mal redigido, com erros de português, ou se ele não for atraente, sua imagem é ruim. Bota isso na sua cabeça, entenda. Anúncio é imagem, site é imagem. Fotos também fazem parte da sua imagem como profissional. Seus vídeos, seus textos, artigos, dicas, infográficos, tudo que você produzir faz parte da sua imagem. O que é exposição, então? Exposição são os mecanismos que você utiliza para propagar a sua imagem, né? Você pode usar o Google AdWords, você pode usar o Bing Ads, né, que é da Microsoft. Google AdWords é um sistema do Google para você impulsionar links. Você pode utilizar sites, né, que são similares a como é que os jornais funcionavam antigamente, né? Porque não adianta nada você escrever, pega um post-it, aí vai escreve aqui um anúncio, se ninguém lê, não vai para frente. Você tem que colocar aquilo ali, antigamente você colocava no jornal, o jornal gerava exposição daquela imagem, entendeu? Hoje na internet nós podemos ter exposição através das ferramentas de busca e de sites, portais, né, portais que ofertam serviços dos autônomos. Então a sua exposição é a maneira que você pega a sua imagem, né, e expõe ela para todas as pessoas. Você tem que melhorar também a exposição. E aí vem, você tem imagem, você está tendo exposição, as pessoas começam a entrar em contato com você. Do momento que alguém te liga, ou te envia um e-mail, ou uma mensagem por WhatsApp, a partir desse momento que a pessoa chegou até você, inicia-se a negociação. Presta bastante atenção. A negociação não é só quando você está falando de preço. Do momento que a pessoa triscou ali em você, o primeiro contato, começou a fase de negociação. E se você perder esse cliente, você perdeu na fase de negociação. Eu quero eu quero frisar e ser bastante enfático nisso. Chegou um e-mail ali, perdeu o cliente, você perdeu na negociação, né? Se você demorar a ler o e-mail, às vezes você teve uma negociação ineficiente, porque a sua negociação está sendo ineficiente por falta de atenção às mensagens que chegam até você, tá? Esquece desse negócio de negociar como sendo somente preço, tá?
tudo que você faz, do momento que o cliente entrou em contato até o fechamento, essa fase nós vamos chamar de negociação. E também, como que você vai aumentar o seu sistema de captação de clientes? Aumentando suas áreas de atuação. Porque se a sua área de atuação é extremamente específica, se você faz, por exemplo, somente projeto residencial, você vai estar com uma fatiazinha de mercado bem pequena. Se você faz somente laudo de reforma, você pega uma fatia pequena. Você tem que pegar uma área e escolher, né, dentro daquela área, os seus nichos de atuação ali dentro, diversos serviços dentro dessa área de atuação. Depois que você dominar aquela área, aí você pode abrir para uma secundária. Né? O ideal é sempre a gente ter no mínimo 2 áreas de atuação quando nós somos autônomos, porque o mercado ele flutua bastante. Por exemplo, eu vou te falar a respeito do meu caso, como é que funciona. Eu trabalho com principalmente projetos estruturais e também com as perícias extrajudiciais. Quando um cai, às vezes o outro levanta. Né? Isso é extremamente normal. Eu estou numa situação atípica pelo seguinte: eu estou pegando muita demanda de parceiros. Né? Os parceiros estão me entregando demanda de projeto estrutural. E eu estou abandonando as perícias nessa fase de isolamento social, né? Para prevenir, enfim, nossa família aqui tem contato com pessoas idosas e nós estamos tentando evitar, tá, expor os idosos a essa contaminação. Então, nesse momento, eu estou dispensando as perícias, estou ficando só com os projetos. Mas é comum acontecer o contrário. E eu vou te explicar por que é comum acontecer o contrário. Preste bastante atenção agora. No momento de crise, quando cai a construção civil, diminui muito a demanda de projeto. Porém, os conflitos entre as pessoas continuam brigando uma com as outras, às vezes até mais no momento de crise. Então, as pessoas continuam processando uma outra e requerindo laudo. As construções continuam dando infiltração e trincando. Tudo continua dando problema no mundo. Então, a área de perícias, mesmo na crise, ela não diminui tanto quanto a área de projetos. Ficou claro? Por isso que é importante, se você trabalha com projetos, diversificar também. Então, só para ficar claro, gente, aqui são os 4 pilares do seu sistema de captação. Você tem que trabalhar nisso constantemente. Sempre melhorar a sua imagem, depois melhora sua exposição, melhora sua negociação e melhora depois as suas áreas de atuação. Se você faz isso, né? Imagine que você melhora sua imagem 10%, a exposição 20%, a negociação, né, 50% você melhora e as áreas de atuação você dobra. Multiplica tudo isso para você ver o resultado que você vai ter. Né? Você tem um resultado tremendo se você trabalha observando os 4 pilares do seu sistema de captação. E agora nós vamos falar dos anúncios. Os anúncios eles fazem parte do quê? Da imagem, né? Da imagem. E eu também vou abordar agora a exposição. Como é que você vai pegar essa imagem e fazer a exposição. Só um instante, só beber um gole de água aqui. Falar em voz alta acaba secando bastante a boca. Vamos lá, gente. Quem aí já tem anúncio, gente? Quem já está anunciando serviço? Talvez poucos aí, porque eu foquei bastante em quem está começando. Mas quem tiver já está de parabéns. Vamos abordar aqui alguns locais onde você consegue, né, fazer os seus anúncios. Telelistas. É um excelente local e você pode colocar de graça. Telelistas também tem uma versão paga. Eu recomendo que você começa, né, quando você estiver começando devagar, com a opção grátis. E com o tempo você pode passar para a versão paga do Telelistas. Compensa, você vai ter resultado e os resultados vão superar o que você está pagando pelo anúncio turbinado lá no portal. Site próprio, nem preciso comentar, né? E site próprio, hoje em dia, até o próprio Google tem ferramenta para você desenvolver o seu site. Então não é desculpa. Site próprio, se for uma versão paga, fica R$400 por ano você fazer o seu. E aí tem diversos
sites que oferecem serviço de construção do seu site. Tem o Wix, por exemplo, né? Então você tem a solução como o Google e como o Wix para construir o seu site próprio. Fica muito barato e é necessário, não tem como pular essa etapa. SíndicoNet. SíndicoNet é um portal bacana também. Aqui para a região de Belo Horizonte foi extremamente barato. Eu paguei R$50 e depois disso, uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, eu recebo solicitação de orçamento. É muito pouquinho, né? São poucas solicitações de orçamento. Mas eu já superei aí, deixa eu ver, 50. Deixa eu pensar aqui. Em 100 vezes, né? Já superei em 100 vezes esse investimento em pouquíssimo tempo, tá? Eu acredito em 2 anos devo ter superado esse investimento, tá? Agora vamos olhar aqui a OLX. A OLX, alguém me perguntou se poderia anunciar lá. Pode, né? Pode anunciar sim. Me perguntaram se podia anunciar na OLX por conta de alguns profissionais que estavam sendo banidos do Mercado Livre. Só que o profissional que estava sendo banido do Mercado Livre estava vendendo RT. E vender RT você não pode. Ninguém pode vender RT. Né? Ninguém pode. Não faça isso. Nunca na sua carreira venda RT. Vender RT é vender mentira. Né? E tem o Habitíssimo que só tem versão paga. Mas tem uma vantagem. O Habitíssimo ele é muito ruim para quem está procurando projetos, execução, essas coisas, mas para laudo ele funciona. Né? Eu já peguei laudos no Habitíssimo, laudos bons. Na faixa de R$2.000, R$4.000, R$6.000, já peguei laudos no Habitíssimo. Como que você sabe se a demanda é boa? Quando a demanda é urgente. Quando o cliente está especificando ali o trabalho e está com demanda urgente, aí é um serviço bacana. Quando o cliente lá no Habitíssimo ele está falando que eu posso contratar daqui 1 mês, 2 meses ou 3 meses, ele está só cogitando, ele só quer saber o preço, não vale a pena. E no Habitíssimo, você compra o contato da pessoa, e normalmente custa R$20, entre 15 e 20. Se você comprar 10 pessoas, são R$200. E se forem 10 curiosos, são R$200 perdidos. Então só compre contato em uma hipótese, quando for urgente. Na Habitíssimo você só compra quando o contato é urgente e ele está bem especificado. Síndico.net tem uma vantagem que lá toda demanda é de laudo. Na verdade, lá tem laudos de reforma, tem os laudos preliminares, né? Tem o laudo técnico preliminar, você tem laudo a respeito de patologia, tem todo tipo de pequenos laudos no Síndico.net, você vai encontrar. Mas, pelo menos aqui na região de Belo Horizonte, chegam poucas solicitações por mês. Mas convém você ter solicitação de todas essas 5 fontes aqui, incluindo outras, não é? Porque você vai acumulando possibilidade de receber cliente de todas essas fontes. Você tem que abordar todas elas. Inclusive, eu vou te passar um arquivo dentro do grupo com vários locais onde você pode anunciar de graça. Ok? Como estabelecer parcerias? Não é? Isso aqui é uma coisa interessante. Eu vou ensinar a maneira correta de você estabelecer uma parceria. Porque parceria, na verdade, é uma das coisas mais eficientes para você ganhar dinheiro no longo prazo. Porque aí, às vezes, você não está investindo em nenhum anúncio e começa a chegar cliente porque os seus parceiros estão te entregando serviço. Né? E como que você consegue uma parceria do modo correto? O modo errado é você sair perguntando a todo mundo, ei, vamos ser parceiro, vamos ser parceiro. Não funciona a parceria desse jeito, não dá certo. Então qual que é o jeito correto? Você vai maximizar a sua exposição genérica. O que significa isso? Você volta aqui nos anúncios e coloca anúncios genéricos, anúncios de serviços de engenharia, por exemplo. Vão chegar até você clientes que você não vai aproveitar. Cliente querendo executar obra, cliente querendo projeto de estrutura metálica, cliente querendo projeto de instalações elétricas, clientes querendo todo tipo de serviço que você aí não faz.
né? Você não atende. Normalmente o pessoal no mercado fala, ah, não faço. Antigamente eu costumava fazer isso. Ah, não, não atendo não, sinto muito, aqui é só concreto armado. E desligava o telefone. Você tá jogando ouro fora, né? Você tá pegando dinheiro e ó, rasgando quando você faz isso. Por quê? Você perde a chance de ter uma moeda de troca, tá, para estabelecer uma parceria. Porque você tem que utilizar, tá vendo esse segundo item aqui? Utilize os clientes em potencial como moeda de troca. Você tem que utilizar esses clientes que te ligam, né, de demanda que você não atende, como uma moeda de troca para estabelecer parceria. Então, na hora que ele te ligar e pedir aquele projeto que você não faz, você fala, falando de tal, qual que é o seu nome? Pega o nome. Qual que é o seu e-mail? Pega o e-mail. Qual que é o seu número de contato? Pega o número de contato. Pega essas 3 informações. Você pegou as 3 informações e aí explica para a pessoa que você tem um parceiro na área, que ele vai em breve entrar em contato com ela. Né? Você pegou os 3 dados, avisa, olha, eu tenho um parceiro, ele vai te atender, vou passar seus dados, em breve ele vai entrar em contato. E aí pronto, acabou. Aí, depois disso, você procura um parceiro na área. Você vai ligar para profissionais de nível similar, porque não adianta, gente, eu vou explicar por quê. Não adianta você pegar um cara que está muito acima, então um cara que está muito abaixo. Não está compatível ali as demandas de um para o outro. Porque a parceria boa, ela é boa para as duas partes. Então, se você não está conseguindo entregar uma demanda boa, resumindo a história, um escritório muito bem estabelecido já tem seus parceiros. Você não vai conseguir chegar lá, né? Você está aqui no início. Você tem que pegar o pessoal que está no seu mesmo nível, entendeu? E ele do mesmo nível, o mesmo tanto que você consegue entregar clientes para ele, ele consegue entregar para você. Então, a parceria é boa para as duas partes, entendeu? Quando você tiver esse contato, você liga para a pessoa e vai falar assim: fulano de tal, você é engenheiro, você atua na área aí de projetos elétricos? A pessoa, sim, atuo sim. Olha, eu trabalho na área, na verdade, de perícias extrajudiciais, mas eu estou com uma demanda aqui de projeto elétrico. Eu estou pensando em estabelecer parceria com o engenheiro. Eu passo essas demandas para o engenheiro, né, eletricista, e aí em troca você me passa algumas demandas de perícia, ou então de outra área aqui que eu atuo. A pessoa, olha, que legal. Não, vamos sim, vamos fazer parceria sim. Aí é porque a pessoa quer imediatamente aquele cliente, aquele contato, né? Na promessa de no futuro passar contatos para você também. Dessa maneira você começa a formar parcerias sólidas, né? Foi dessa forma que eu formei as minhas parcerias e deu extremamente certo, muito certo. Hoje eu tenho parcerias em quase todas as áreas, eu já tenho parceiro já. Não subestime o poder disso, tá? Então você maximiza a sua exposição genérica, pega o contato dessas pessoas e oferece como moeda de troca. É isso. É dessa forma que você vai fazer. E agora vamos conversar a respeito de networking. Como fazer o networking corretamente. Primeiro, quero começar com o networking errado, né? O networking errado é aquele assim: eu. Isso está errado, você não pode fazer isso, né? Quando você for encontrar com outros profissionais, você não pode ficar, ah, eu estou precisando de emprego. Ah, eu gosto dessa área. Ah, eu atuo nessa área. Ah, eu consigo fazer serviço. Ah, passa para mim. Ah, eu gosto de fazer esse tipo de trabalho. Ah, eu tenho um colega que faz isso aí também. Não foque em você. Quando você estiver fazendo networking, você tem que encontrar as necessidades da outra pessoa, né? Você tem que entender o que as outras pessoas, os outros profissionais que você conhece e que você está conhecendo, que você está encontrando, o que eles querem? Quais são as necessidades das outras pessoas, né? Se você anota isso, se você se lembra de perguntar e focar na outra pessoa, nas necessidades da outra pessoa, sempre que aparecer alguma oportunidade, alguma coisa, vamos supor assim, um cliente potencial,
um evento, um webinário, um curso, ou então outra pessoa procurando uma parceria, você vai lembrar quem está precisando. Você sabe quem que tem necessidade daquilo. E aí você vai ser a ponte, né, entre a oportunidade e aquela sua conexão. E você sendo essa ponte, a pessoa vai te agradecer. Né? Ela vai lembrar, nossa, Giovanni me ofereceu essa oportunidade aqui. Nossa, foi o Giovanni que me entregou esse funcionário aqui que funcionou demais aqui para minha empresa. Ah, foi o Giovanni que me recomendou para aquele emprego. Foi o Giovanni que conseguiu aquele contrato para mim. Então, a pessoa lembrando de você, ela vai ter aquela sensação de gratitude, né? Então, fica muito simples e muito normal, muito comum da pessoa te recomendar depois disso. E é assim que funciona o bom networking. Quando você foca em oferecer valor primeiro, depois o valor chega de volta em retorno para você, né? Não foca só em ficar falando para todo mundo o que você quer, porque na verdade a maioria das pessoas vão esquecer. Elas vão esquecer daquilo que você está apontando e por que ela ia te passar essa oportunidade e não para outra, né? Tem 10 pessoas ali que ela conhece que estão querendo exatamente a mesma coisa. Para que ela vai passar para você? Ela passa para você se você já fez um favor para ela antes, né? Por isso eu recomendo você montar uma planilha e organizar os seus contatos e em uma das colunas colocar aquilo que as pessoas estão precisando, o que elas querem, né? O que ela tem de sonho. E aí você, sempre que surgir alguma coisa, você já sabe quem dentro daquela lista ali você pode entregar aquele valor. E aí você vai crescendo no networking de todas aquelas pessoas. Ok? É assim que você faz o networking correto. E como negociar com clientes? Adoro negociação, gente. Adoro. Já negociei, devo ter negociado com mais de 1.500, talvez 2.000 clientes eu já tenha negociado. Então, tenho bastante experiência, né? Tem 11 anos que eu negocio já com clientes. Comecei com 22 anos. Aos 23 eu consegui fechar o contrato construtor de R$143 mil. Era bem novo, isso foi antes de formar. Eu tinha uma empreiteira, né? Acabei quebrando. O problema não é, peguei um contrato de que hoje seriam quase R$280 mil, né? O problema é contrato grande. O problema é você conseguir administrar mão de obra, né? E mão de obra, principalmente naquela época, era terrível, extremamente difícil de ser administrada. E para alguém sem experiência, a gente quebrou, né? Quebrei, fiquei devendo dinheiro. E hoje em dia eu não gosto mais de contratar pessoas. Prefiro trabalhar como autônomo. Não tem risco quando você trabalha como autônomo, né? Quando você está tendo que sustentar alguém, pagar o salário da pessoa, é difícil. Já teve noites onde eu tive dificuldade de dormir. Muita dificuldade de dormir. Eram 40 e poucos mil reais por mês de folha de pagamento, né? Então foi uma loucura aquela época. Vamos iniciar aqui, gente. Como negociar com clientes, né? Primeira coisa que a maioria das pessoas não fazem, a maioria dos profissionais, não estão cobrando pela visita, né? Mas algumas visitas você vai lá para passar orçamento. Outras, o cliente quer conversar com você. Então como que faz? Eu tenho um sistema. Qual que é o meu sistema? O cliente liga. Ele está querendo que eu vou lá olhar algum problema no edifício. Aí eu explico. Olha, se for para conversar de engenharia, se você vai me fazer perguntas e você quer que eu tire suas dúvidas, isso é considerado como uma consultoria. Eu estou realizando uma consulta para você. Então é cobrado. Eu cobro R$200, né? Normal. 250 se for um pouco afastado. E 150 se for muito próximo e for um caso simples, né? Na média, são R$200. E aí eu complemento. Se for somente para te passar o orçamento, só para te passar o preço, né, e para a gente negociar se vai fechar ou não o serviço, e não conversar de engenharia, aí não é cobrado a visita, porque eu estou aí somente passando orçamento. Você não pode cobrar para passar orçamento para a pessoa. Essa prática não existe no mercado. Muito incomum alguém fazer isso. E se fizer, a pessoa não está tendo sucesso. Entendeu?
Então você cobra pelas visitas onde você conversa de engenharia com a pessoa e tira as dúvidas. Deixa isso bem claro logo do início. Consultoria é pago, cobro tanto. Fica em silêncio, espera a pessoa falar. E aí, se ela quiser, você vai. Se não quiser, nem compensa aí. Porque se a pessoa não quer te pagar 150, 200, 250 reais, ela não vai querer te pagar nada no final das contas. E provavelmente não é um cliente bom, não é um cliente que vai trazer retorno financeiro satisfatório. Segunda regra primordial de negociação: nunca passe orçamentos por telefone. Terrível profissional que faz isso. É a pior coisa que um profissional pode fazer. A pior. Isso aqui deveria estar lá como um pecado capital. Não pode. Nunca passe orçamento por telefone. É errado, gente. Erradíssimo. Porque quando você passa orçamento por telefone, a pessoa fala, tá, obrigado, e desliga. E vai ligar mais para 10 engenheiros e vai escolher o mais barato. Então, você está dando tiro no seu pé e dando tiro no pé de todos os engenheiros. Você passou ali por telefone, você perdeu o cliente e ainda jogou para baixo o preço do serviço, porque o cara vai procurar outro mais barato. Olha só que coisa terrível que você está fazendo, passar preço por telefone. Eu sei que em São Paulo é difícil, São Paulo tem uma situação diferente, que lá se deslocar para você encontrar com a pessoa é complicado, porém, tem como você colocar um raio de influência nos seus anúncios, limitar ali os seus anúncios para abordar áreas mais próximas da sua região, do seu bairro, e você conseguir pegar os clientes mais regionais, de modo que você não tem que ficar passando preço por telefone, né? Aí, no caso de você ter que pegar um cliente muito longe, passar um serviço que é mais ou menos padronizado, eu consigo até perdoar passar o preço por telefone em São Paulo, capital. Porque lá é uma situação completamente diferente do resto do Brasil. Se você não está na capital do estado de São Paulo, nunca passe orçamentos por telefone, ok? Terceira dica: escute antes de falar. A fase essencial. Tem muita gente que durante a visita se incomoda com os silêncios e não tem tempo de pensar, quer logo falar alguma coisa para mostrar que sabe, né, para o cliente. Terrível, você está demonstrando ansiedade, falta de profissionalismo e está perdendo a oportunidade de entender as dores do seu cliente. Quando você fica em silêncio, faz apenas algumas perguntas e escuta bem o seu cliente, você começa a entender se ele leva aquele serviço a sério, se aquilo ali é só um incômodo, se ele está querendo uma coisa realmente de qualidade, um serviço de qualidade, se existe uma grande preocupação ou não. Todas essas informações são importantíssimas para você precificar o seu serviço. Porque se é um mero incômodo ou uma mera formalidade, se o seu serviço, o cliente encarar dessa forma, como uma mera formalidade, isso aqui é nada, não. Isso é só porque o síndico me encheu o saco. Não vai ser possível você cobrar caro. Se você cobrar caro, você perde o cliente, né? Então, se você está no local e a pessoa começa a expressar grandes preocupações, para ela que ela é um serviço muito sério. E às vezes você jogar um preço muito mais barato, talvez ela até desconfie do seu preço barato e evite fechar porque ela está duvidando da sua qualidade técnica. Então, se ela está achando que aquilo ali é muito grave, aquele problema ali é grave, você tem que estar sentindo a mesma coisa que o seu cliente está sentindo e entendendo a visão dele. Porque isso é informação extremamente útil para você precificar e negociar e conseguir fechar com o cliente. Então essa fase não pode ser menosprezada. Você deve escutar antes de falar. E quarto, depois que você passar o preço, fica calado pelo menos um tempo. Não passa o preço e começa a justificar. Não. Passa o preço. Espera.
Vê se a pessoa já vem para perto de você e fala, não, fechou. Depois você pergunta na hora, podemos fechar por esse preço? Podemos fechar? E aí ela vai te informar se pode fechar ou não. Então, pessoal, resumindo, são esses 4 passos básicos aqui, né? Primeiro você tem que cobrar pelas visitas, senão você começa a deslocar muito de graça e perde sua autoridade também. Fora que se a pessoa já te pagou uma visita, é mais fácil dela fechar com você. Segundo, nunca passe orçamento por telefone, vá até o local. Terceiro, escute antes de falar. E quarto, depois você passar o preço, fica calado pelo menos durante um pouquinho de tempo. Né? Não cometa o erro de passar o preço e continuar falando. Tudo bem? Esse aqui é um método básico. Eu tenho um curso que chama Método de Negociação Presencial, que é praticamente uma trapaça. Né? É praticamente você trapacear com o seu cliente, porque você visita e fecha. Eu tenho alguns serviços de engenharia com taxa de sucesso de 100%. E eu tenho alunos recém-formados com pouca experiência que ficam assim, meu Deus, esse negócio funciona mesmo, né? Existe basicamente segue mais ou menos esse formato aqui. Eu não posso passar inteiro agora, eu tenho até vontade de falar de tudo, mas eu não posso passar inteiro porque é um pouco de sacanagem com quem comprou, né? Com quem já pagou. A pessoa pagou, tem muita gente aqui que deve ter adquirido o curso, tá aqui assistindo junto, e se eu passo o curso, o método completo aqui de graça, fica complicado, né? Eu não posso fazer isso, infelizmente. Mas vamos aqui agora tratar da precificação dos serviços mais rentáveis. Agora nós vamos falar de como é que você vai cobrar, né, e quais são os melhores serviços aí para você começar a sua carreira. Eu quero começar aqui de baixo para cima, né? Falar primeiro do nosso serviço que nós estamos aprendendo aqui, daquilo que eu ensinei para vocês, que é o laudo técnico, né? Que tem a variação que é o laudo técnico preliminar. Como que você vai negociar? Desse jeito aqui, né? Qual que é a fase que você vai precificar? A partir do número 3. A partir do número 3 você começa a precificar. Não vai ser por telefone. Na hora que você estiver escutando o seu cliente que você começa a formular o preço na cabeça. E esse laudo técnico, ele depende totalmente da dor do seu cliente. Totalmente, né? Dores muito pequenas. Qual que é a faixa de preço? Entre 600, né, a 800 reais. Dores muito pequenas. Se a pessoa realmente não está ligando para aquele problema. E aí você coloca esse preço e utiliza as técnicas de negociação para conseguir fechar. Ok? Para dores de médio porte, a pessoa está moderadamente preocupada, aí vai de 900 a 1.200 reais. Tá? Se a pessoa estiver realmente preocupada, aí vai de 1.500 a 4.000, 5.000. Aí, se a pessoa está realmente preocupada, se for alguma coisa de cunho estrutural, fica mais caro ainda, né? Mas se a pessoa realmente está preocupada, 1.500 para cima você já começa a fechar também, ok? Porque tem muitos laudos técnicos que são simples, que você vai conseguir redigir com 2 horas, 3 horas ali sentado no computador, você faz a redação. Então, 600 reais ali no dia, compensa, gente. Você fez a visita, voltou ao escritório, faz a redação completa do laudo, no dia seguinte você já consegue entregar o serviço, são 600 reais. É barato? Mas compensa. Compensa. Pelo seu trabalho e esforço, compensa. E agora, laudo de estabilidade. Vamos tratar o laudo de estabilidade, que é uma demanda boa aqui da área de Belo Horizonte e muito provavelmente várias outras prefeituras, Brasil afora, vão exigir serviços similares ao que eu vou te explicar aqui agora que acontece com o laudo de estabilidade. Como que funciona o laudo de estabilidade aqui em Belo Horizonte? A prefeitura notifica uma pessoa, né? Que aquela pessoa ela foi, como é que se fala o termo? Foi dedurado, como é que é? O vizinho ligou para a prefeitura e fez uma acusação, né? O vizinho liga para a prefeitura, ele faz uma acusação, fala, olha, a residência aqui do lado está com perigo de colapso, né? O que a prefeitura faz? Ela
chega direto com uma notificação lá, avisando que vai cobrar uma multa de R$ 14.000 em um dia, né, se a pessoa não providenciar um engenheiro para redigir o laudo de estabilidade. Ela faz isso para assustar. A prefeitura aqui ela tem essa tendência, ela gosta de assustar, por isso que ela dá prazo de um dia. Porque o cliente pode prorrogar, né, ele pede a prorrogação. A partir do momento que pedir a prorrogação, tem 30 dias para ser julgado e aí demora para sair. Isso aí, ela tem tempo de contratar um engenheiro, tem tempo de resolver o problema. Mas é muito bacana o laudo de estabilidade, porque eu nunca, até hoje, perdi nenhum cliente. Eu fechei 100% de todos os laudos de estabilidade onde eu segui esse roteiro aqui, ó. Eu fui até lá, né? Não passei orçamento por telefone, escutei a pessoa muito tempo, às vezes até 1 hora eu escutei a pessoa falar. Passei o preço e fiquei calado. Gente, eu fechei 100%. Eu nunca perdi um laudo de estabilidade na minha vida, né? E o preço é um pouco melhor. Os mais baratos estão na faixa de R$ 900. Lembra, é uma multa de R$ 14.000. Então a pessoa vai pagar até R$ 1.000 tranquilamente para poder salvar disso. Até 10% é uma faixa muito boa, tá? Você tem a meta ali de R$ 1.400, 10% do valor da multa é uma faixa muito boa. Você pode estender isso para até 20%, tá? R$ 2.800, R$ 3.000. Passando disso, aí você já está pegando metade da multa da pessoa e não sei. Aí você já tá prejudicando, né, o seu cliente, porque normalmente essas pessoas que recebem notificação de prefeitura, elas não são culpadas por nada, tá? Eu tive só um cliente até hoje que era culpado, e aí eu prescrevi no laudo o que ele deveria fazer para realmente deixar a construção dele estável, e dei prazo, né? Eu prescrevi o que deveria ser feito e coloquei prazo. Então é um laudo bacana, mas ele tem um limite de teto ali, né? Ele tem um limite, porque você não pode nunca superar o valor da multa. É impossível você superar o valor da multa. E além disso, se começa a aproximar muito, se você passa de 20%, começa a ficar bem caro o seu serviço, né? Então o laudo de estabilidade ele é bacana, porque a pessoa está com uma dor alta, ela tem urgência, só que é um serviço com limite de preço. Entendeu como é que funciona? Laudo de reforma. O laudo de reforma, ele é na verdade um plano de reformas, né? E ele é baseado ali na 16280. Quanto você vai cobrar? Gente, no mínimo R$ 500, tá? No mínimo R$ 500 com a RT por fora. Sempre que for esse valor ali abaixo, sempre que for abaixo de R$ 2.000, você coloca o cliente para pagar a RT. Você fala, ó, isso aqui é a taxa do CREA para registro da RT, que vai ficar com você, né? É um documento que é registrado para provar que eu sou responsável e para provar que eu prestei esse serviço de engenharia para você. Então o boleto é pago ao CREA, não é para mim. E aí você deixa a pessoa pagar o boleto. Senão você faz aí 10 serviços em um mês ou então 5, né? E vai pagar quase R$ 500, R$ 600, R$ 800, dependendo do valor da RT e da quantidade de serviço. Você vai gastar bastante dinheiro dentro do mês só pagando para o CREA, né? Laudo de reforma, o mais barato possível. Por exemplo, troca de piso. Sem cálculo de acréscimo de carga. Você está colocando um piso mais leve, por exemplo, né? Poxa, R$ 500, né? Você vai redigir ele extremamente rápido, a reforma é muito simples, não vai oferecer problema, são R$ 500. Agora, conforme você for aumentando o padrão construtivo e for aumentando a complexidade da reforma, você vai aumentando para 1.200, 1.500 e assim por diante, sendo que o laudo de reforma realmente existe um pouco de resistência para ele passar dos R$ 2.000, tá? Existe um pouco de resistência para passar dos R$ 2.000. O laudo técnico preliminar, que é o que vocês estão aprendendo, pode sim passar dos R$ 2.000, pode chegar a 3, 4, tá? 5, 6, ele chega nesses valores sim. Porque às vezes você está avaliando uma dor grande, né, e muitas patologias numa construção, e o seu cliente ele pode jogar, né, porque ele vai iniciar um processo, então ele pode jogar o custo desse laudo dentro do processo, então ele tem experiência de receber esse dinheiro de volta, né? No laudo de reforma não, nunca vai receber de volta. Então tem esse detalhe do laudo técnico preliminar, seu cliente pode estar com esperança e você pode usar isso como justificativa, você fala, olha,
eu estou cobrando isso, mas meu laudo ele é tão bem redigido que com certeza ele vai dar substância para você ganhar o processo. Você vai ter a melhor chance de ganhar o processo. E você ganhando, né? Aqui tem um recibo, eu vou te dar o recibo de pagamento, você vai poder ser indenizado, né, você vai poder receber esse valor de volta aqui do laudo. Existe essa possibilidade, converse com o advogado, tá? Para entender como é que isso vai funcionar na sua região e no seu caso específico, né? No caso específico do seu cliente, aliás. E agora nós chegamos na vistoria cautelar de vizinhança, que é um serviço que eu tenho profissionais recém-formados pegando e fazendo por R$ 1.000, R$ 2.000, R$ 3.000, R$ 4.000, R$ 5.000, tá? Eu tenho alunos que estão pegando vistoria cautelar até por R$ 5.000. E ano passado eu fiz uma que eu avalio, né, em condições ideais de mercado, eu avalio ela em R$ 20.000, só que eu fiz por 9.200. Compensou. E eu fiz por 9.200 porque eu sabia que alguém ia pedir 10.000 e eu acertei. Alguém pediu R$ 10.000 e aí eu fechei. Não tinha, tá, essa possibilidade aqui de negociar. Era concorrência. Então eu entregava a proposta e ficava de longe só aguardando. Eu previ, é lógico, mas isso, gente, você não vai acertar isso não, tá? É igual eu falei, eu já negociei com mais de 1.500 clientes. Tem muitos anos já de experiência, passando centenas e centenas e centenas de orçamento. Eu acertei porque eu já conheço meu mercado aqui. Eu conheço profissionais, conheço concorrente, conheço o pessoal que tem por aí. Era um serviço de 20.000, fiz por 9.200. Compensou, porque eu inclusive utilizei a ajuda de uma aluna, né? Keila, se você estiver aí assistindo, a Keila me auxiliou. Então eu fiz as vistorias iniciais e a Keila me deu a assistência final. E se for somar o tempo que a gente passou trabalhando no total, dá uma semana. Né? O tempo trabalhando direto dá uma semana e meia. O que acontece? Então R$ 9.000 para uma semana e meia de trabalho não é ruim. É um bom serviço. Demora mais para fazer? Demora. Por quê? Porque como você está visitando os imóveis, às vezes uma pessoa ali não está no apartamento, você demora um dia a mais só para voltar lá para fazer aquela inspeção. E às vezes alguém pode estar afastado 15 dias. Ah, saiu de férias o fulano de tal aqui, ó. Só daqui 15 dias você vai poder voltar para fazer essa inspeção. Então você avisa seu cliente, vai atrasar ali, né, o seu pagamento, porque está atrasando a entrega do serviço, porém, né, você não está trabalhando ativamente naquele serviço. Você pode estar trabalhando em outras vertentes aí, desenvolvendo outras coisas aí paralelas, né? De tempo de trabalho sentado no escritório e lá no campo, somando o campo com o escritório, uma semana e meia, ok? E qual que é a notícia boa? Eu avaliei em 20.000, sim, e tem de 30? Tem de 40? Tem também, né? E às vezes talvez você consiga pegar um laudo ainda esse ano na faixa dos R$ 20.000, um laudo de vistoria cautelar. Como eu já tive a Keila, novamente, outro caso da Keila, que ela conseguiu pegar laudo de reforma por preço maior do que eu teria pegado, né? Ela estava me explicando o caso, eu falei, Keila, é tanto. Ela fechou por um peso mais alto do que eu teria fechado. Aí eu fiquei admirado. Ela seguiu o passo a passo de negociação, né? Que eu passo dentro do curso, né? E fechou. E ela anda tendo muito sucesso com os laudos de reforma aqui na região. Então, gente, nós chegamos aqui no final desta aula, né? Eu quero apontar para vocês aqui agora um resumo dessa aula. Depois eu vou apontar um resumo geral do curso. O resumo dessa aula é o seguinte, gente. Eu te apresentei hoje os 4 pilares fundamentais para você criar o seu sistema de captação de clientes. Você está lembrado aí de quais são os 4 pilares? Você anotou quais são os 4 pilares? Outra coisa, eu te mostrei como anunciar seus serviços. Eu te mostrei como fazer suas parcerias do modo correto, como fazer networking do modo correto, como negociar com seu cliente da maneira correta e como precificar alguns dos seus serviços aqui. Eu já te passei dicas de como é que você vai fazer a precificação. Nesse curso, eu apresentei para você o que são as perícias extrajudiciais, palavra importantíssima, perícias que não dependem de juiz, que não dependem do Estado.
Perícias que são realizadas entre você e o seu cliente, né? Eu te mostrei também qual que é a principal norma dessa nossa área. É a 13752. Eu te mostrei como é que faz o preenchimento de um laudo. Agora você sabe preencher um laudo na prática. Você tem o modelo de laudo aí nas suas mãos. Eu te mostrei também quais são os principais serviços periciais, que são esses aí atrás. E eu te mostrei como construir o seu sistema de captação de clientes. Então você tem tudo, gente. Eu acredito, sinceramente, você pode colocar aí agora no comentário. Eu acredito que eu coloquei tudo necessário, tá? Aliás, pelo menos o mínimo necessário eu consegui colocar para você iniciar a sua carreira, né? Isso aqui, ó, a norma, como preencher o laudo, quais são as perícias, o que é uma perícia extrajudicial, quais são os requisitos lá dentro do laudo, né? Como que você constrói o seu sistema de captação de cliente. Isso aqui é o que você está precisando aí, tá? E eu acredito que eu cumpri minha missão aqui hoje. Eu cumpri essa parte aqui. Eu espero que vocês tenham gostado muito deste curso. Mas não acabou, né? Só que não acabou. Por que que não acabou? Tem uma frase bem interessante que eu escutei, né? Através de um vídeo. Eu estava observando alguns educadores na internet, né? E eu me deparei com um educador brasileiro chamado Conrado Schauer. Alguma coisa assim. Eu não sei falar o nome dele direito. É um sobrenome alemão, né? Conrado, esse sobrenome aí, qualquer coisa você pesquisa ele no YouTube também. O que ele disse eu achei muito interessante. Ele disse que o aprendizado é a explicitação do conhecimento através de uma performance melhorada. O que significa isso, gente? Que se você não utiliza o conhecimento, né, para ter uma performance melhorada, você não aprendeu. Se você não utiliza o conhecimento para fazer alguma coisa, você não aprendeu. Então, minha missão aqui, eu te passei, né, mas ela não encerrou. Eu te passei o conhecimento, minha missão ainda não foi concluída. Por quê? Porque você ainda não fez o seu primeiro laudo. E eu quero te propor agora um desafio, né, que é de você pegar esse conhecimento que eu te entreguei e correr atrás do mercado para poder aprender de verdade. Para você conseguir fazer o seu primeiro laudo. Quando você redigir o seu primeiro laudo, aí eu completei minha missão. Quando você redigir, quando você receber o dinheiro, quando você tiver atendido e ajudado o seu cliente, quando o seu cliente falar assim, obrigado. O serviço que você fez me atendeu muito bem, muito obrigado. Quando o seu cliente mandar muito obrigado pelo WhatsApp, aí você me manda uma mensagem agradecendo, falando, Giovanni, seu curso me ajudou. Aí sim eu vou ter cumprido com a minha missão, tá? É isso que eu quero. E na próxima aula, pessoal, eu vou abordar, tá? Eu vou revelar o nome agora do produto que eu tenho preparado, né? Do convite que eu tenho preparado para aqueles que gostaram. Aqueles que realmente estão interessados aqui, que querem se aprofundar ainda mais, o pessoal que quer se aprofundar. Na próxima aula, eu vou te explicar uma coisa que vai ser o time, né? Eu vou formar um pequeno time do projeto Dobro ou Nada. Eu vou falar qual que é o projeto e o que você tem que fazer para ingressar dentro desse time, né? Eu já te adianto que se você não tem CREA ativo, não tem como entrar no time. Se você não está planejando atuar na área de perícias extrajudiciais, não tem como entrar nesse time. Existem vários outros requisitos, tá? Você vai ter que estar presente aqui amanhã, às 8 horas, para a gente poder conversar a respeito desse projeto de ensino, a respeito desse projeto também de crescimento profissional que eu vou apresentar para todos vocês. E na próxima aula vai ter a prova final para todos vocês que querem receber o certificado. Eu espero que sejam muitas pessoas que consigam o certificado. Para isso, você vem aqui na descrição, clique na presença. Por favor, não se esqueça, porque hoje eu vou cobrar, não tem jeito. Eu dei colher de chá na primeira aula, dei para todo mundo. Na segunda aula, alguns retardatários eu ainda encaminhei o link, tá? Nessa terceira, não. Eu quero realmente que você tenha assistido do início até o fim. É importante a sua participação aqui, né? Eu preciso dessa participação.
E aí você vai marcar sua presença aqui e amanhã vai fazer a prova. E vai mostrar que você tem o conhecimento. Note que eu não falei a palavra aprendeu, né? Você vai mostrar que tem o conhecimento. Porque aprender de verdade você vai aprender quando você fizer o seu primeiro laudo, né? E se possível, tira uma foto do primeiro laudo e manda para mim. Porque do certificado eu também quero a foto, tá? Eu preciso que você me envie, que eu vou me sentir muito bem, gente. A gente precisa desse feedback. Quem está lecionando pela internet é excelente quando alguém tira uma foto. Eu adoro quando alguém tira uma foto e me encaminha. Olha aqui, estou estudando seu material. É muito bom. E quando vocês receberem o certificado vai ser melhor ainda, tá? Aí na próxima aula nós vamos falar também do futuro da engenharia e do que eu tenho para vocês de graça daqui para frente ainda esse ano. Enfim, pessoal, muito obrigado pela participação, muito obrigado mesmo, né? Eu fico muito feliz que vocês chegaram até aqui e eu espero que vocês tenham gostado de verdade. Quem tiver gostado pode deixar o comentário aí, quem tiver alguma crítica pode deixar o comentário aí. E eu espero que eu tenha conseguido entregar o conhecimento necessário para você construir um Brasil melhor. Tranquilo, gente? Eu já vou indo. Muito boa noite. E eu encontro todos vocês amanhã às 8 horas. Abraço, até mais.